Livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ler o verso 16 e 17. E depois a gente vai pular lá para o capítulo 3, onde a gente vai ler do verso 1 até o verso 9. Vamos começar em Gênesis 2, versos 16 a 17. Vamos orar? Vamos fazer a leitura? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora eu pulei lá para o capítulo 3, verso 1 até o 9, tá? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Queridos, essa é uma das histórias mais conhecidas da humanidade, né? Cristãos e não cristãos conhecem essa história dá origem a muitos mitos antigos, né? Muitos mitos antigos são baseados na história de Adão e Eva, de Adão, o primeiro homem, do encontro da serpente com Adão e Eva. Mas eu gostaria nessa noite de refletir de maneira rápida, de maneira breve com você, sobre alguns aspectos dessa história que fizeram a diferença quando ela aconteceu e que podem fazer a diferença hoje em nossa vida. O primeiro aspecto da história é que Deus havia criado tudo. Deus cria o mundo em 6 dias pelo poder da sua palavra. No 7º dia ele descansa, ele celebra a criação, ele se encontra com a sua criação, né? Ele finalmente para tudo e agora tem um encontro com a sua criação. E depois disso, diz a palavra de Deus, na verdade, junto com isso, diz a palavra de Deus que Deus planta um jardim ali no planeta Terra, um jardim especial, um presente especial para Adão e Eva, talvez um presente de criação, ou um presente de casamento, né? Um presente daquele primeiro encontro no 7º dia. A Bíblia não é específica em dizer isso, mas Deus planta um jardim especial, onde as belezas eram ainda mais bonitas, eram ainda mais atraentes do que as demais belezas do planeta Terra, que também era um paraíso. E aí, disse a palavra de Deus, no verso 15 do capítulo 2, que Deus tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para 2 coisas: para cultivar e guardar o jardim do Éden. Então, quando Deus acaba de presentear o homem, Deus também dá uma missão ao homem. Deus também dá uma tarefa ao homem. Adão, esse aqui é o teu jardim. Eva, esse aqui é o jardim que eu dou para vocês, de presente para vocês. Agora cabe a vocês cuidarem desse jardim e protegerem esse jardim do mal. Queridos, tudo que aconteceu com Adão e Eva acontece conosco de maneiras um pouco diferentes. Por quê? Porque Deus nos abençoa muito, não é? Vai me dizer que você nunca se sentiu presenteado por Deus. Você tem filhos? Eu tenho certeza que você reconhece que os teus filhos são presentes de Deus, não é? Você é casado? Se você é feliz no casamento, você reconhece que a tua esposa é um presente de Deus, que o teu esposo é um presente de Deus. Os seus pais são bons pais? Dependendo dos pais que a gente tem, a gente também acha que nós fomos presenteados por Deus pelos nossos pais.
O seu trabalho, você gosta dele, você é feliz nele, provavelmente você reconhece que quem deu o teu trabalho foi Deus. E a tua igreja, você ama a tua igreja, você é feliz na tua igreja, então você reconhece que quem deu essa igreja para você foi Deus. Essa igreja é um presente de Deus para você. E todo presente que Deus dá para nós, Ele age como Ele agiu com Adão e Eva no Éden. Ele dá o presente e agora Deus e dá para nós, junto com o presente, uma missão e uma tarefa. Quando Deus nos abençoa, Deus espera de nós e está disposto a nos capacitar e a nos habilitar para quê? Para cuidarmos e protegermos das bênçãos que Ele nos dá. E a minha pergunta para você hoje é essa: você tem cuidado e protegido as bênçãos que Deus te deu? A esposa que Deus te deu, que foi um presente do Senhor para você, você tem cuidado dela? Você tem protegido ela? Ou você tem tratado ela como uma mulher qualquer? Os filhos que Deus te deu, você tem cuidado deles? Você tem protegido eles? Ou você tem vive irado com eles, vive com raiva deles, acha que eles são um problema para a tua vida, que eles atrapalham os teus planos? Como você tem encarado as bênçãos que Deus te deu? O primeiro problema aqui de Adão e Eva é que eles não encaram o jardim do Éden adequadamente. Eles não encaram o presente de Deus como uma bênção. Pelo contrário, eles começam agora a caminhar pelo jardim e diz a palavra de Deus, Eva começa a caminhar sozinho, sem a proteção do seu marido, ela caminha sozinha. Quer dizer que Adão em algum momento deixou de olhar para sua esposa como um presente de Deus e agora deixou ela caminhar sozinha no jardim do Éden, que era por enquanto uma novidade para eles, talvez algo desconhecido para eles. Outra coisa, a palavra de Deus vai dizer assim, que nesse Éden haviam diversas árvores com todo tipo de fruto, e eles poderiam escolher. Queridos, nós não estamos falando aqui de laranja, de mamão, de banana, de morango, das frutas que nós conhecemos, das frutas que a gente vai no mercado e às vezes não consegue nem achar uma bonita para comprar, ou elas estão cheias de agrotóxicos, ou estão estragando, já não são grandes como eram antigamente. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando da criação perfeita de Deus, nós estamos falando das frutas mais maravilhosas que existiam, das frutas mais saborosas que existiam, mais saudáveis que existiam. Deus fala, ó, tudo isso aqui eu dou para vocês, cuidam e protejam. Só tem um detalhezinho, tem uma árvore aí no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só essa vocês não comam, tá bom? Se vocês comerem, vocês vão morrer. Eu crio vocês de maneira eterna. Eu dou tudo para vocês. Vocês podem fazer o que quiserem. Só essa árvore que vocês não podem comer. Por que Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Essa é uma resposta fácil da gente dar. Deus coloca ali para que o homem tenha a oportunidade de desobedecer a Deus. Afinal, o homem não tinha nenhuma tendência para o mal. Então, Adão não tinha como adulterar, Eva também não. Adão, para cometer um assassinato, ou Eva teria que matar um ao outro ali, mas eles eram uma só carne, eles se amavam, eles não tinham nenhuma tendência, eles não tinham como mentir um para o outro, porque eles não tinham essa tendência. O único jeito de desobedecerem a Deus era tomando uma escolha racional de comerem do fruto que Deus proibiu que fosse comido. Essa parte da história também nos traz uma lição bem importante da gente refletir. Deus dá tantas bênçãos para nós, e por que a gente fica invejando aquilo que Deus não nos deu? Deus deu uma esposa para nós e muitas vezes a gente se vê olhando para mulheres na rua. Eu estou falando com você, querido. Você que está sofrendo tentações de todo tipo diferente. Você que está procurando outros arraiais, né? Você que anda olhando mulheres na rua, anda se aproximando de mulheres de maneira inadequada. É com você que eu estou falando. Deus te deu uma bênção tão maravilhosa. Por que procurar outras coisas que Deus não deu? Por que invejar aquilo que Deus não deu? Cobiçar aquilo que Deus não deu? Deus te deu um trabalho, você reconhece que ele é um presente de Deus, então por que você vive reclamando desse trabalho, vive procurando outras coisas? Se foi Deus quem deu, então seja grato a esse presente, não despreze esse presente que Deus deu. Parece que Adão e Eva desprezam agora todas as árvores, todos os frutos que havia no jardim, porque no fundo, eles queriam aquele que Deus não deu. Lembra que eles não tinham tendência para o mal, a escolha deles era racional. Eles desprezam as bênçãos que Deus deu, buscando aquilo que Deus não deu. Então eu estou falando com você nessa noite, que está buscando aquilo que Deus não te deu. Pare de correr atrás daquilo que Deus não te deu.
Deus já te presenteou, Deus já te abençoou. Agora faça aquilo que Adão e Eva não fizeram. Cuide da bênção de Deus e proteja a bênção de Deus do mal. Adão e Eva não fizeram isso, além de desprezar todo o restante do jardim por causa de uma única árvore, eles deixaram de proteger o jardim e permitiram que a serpente, que o livro de Apocalipse capítulo 12 vai dizer que é Satanás, né? O diabo, é a antiga serpente que é Satanás. Então eles agora permitem que as ideias de Satanás prevaleçam e por isso permitem que Satanás domine aquilo que eram para eles terem protegido. Mas como é que começa a conversa deles com o diabo? Você já prestou atenção nessa parte da Bíblia? O diabo começa fazendo uma pergunta bastante sutil. E é isso que o diabo é assim que ele trabalha, ele é bastante sutil. Ele pergunta, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Você já percebeu que a obra do diabo sempre começa plantando dúvidas em nós? Se você não percebeu, eu quero que você se atenta nisso hoje, porque talvez Deus esteja falando com você que está cheio de dúvidas aí na tua cabeça. Você que já viu Deus operar milagres na tua vida, você que já viu Deus responder as tuas orações, já viu Deus abençoar você e as pessoas ao teu redor, e agora, porque ouviu alguém falando alguma coisa, porque assistiu algum filme, algum seriado, agora está aí se questionando, será que Deus existe realmente? Querido, em nome de Jesus, repreenda essa dúvida. Satanás sempre começa a entrar na nossa vida através de dúvida. Será que Deus existe? Será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e foi inspirada por Deus? Será que a Bíblia não foi modificada? Será que guardar o sábado é o correto mesmo? Eu conheço tanto homem de Deus, tanta mulher de Deus que não guarda. Será que eu tenho que guardar mesmo? Será que eu devo devolver o dízimo mesmo? Será que Deus quer o meu dinheiro? O que isso tem a ver? Eu conheço tanta gente que não devolve o dízimo e é homem de Deus, é mulher de Deus. Será que isso? Será que aquilo? Várias vezes o diabo tenta entrar na nossa vida e tenta nos dominar, plantando dúvidas no nosso coração. Hoje eu estou falando com você que está cheio de dúvidas no teu coração. Eu estou falando com você que ultimamente começou a questionar Deus, começou a questionar a palavra, começou a questionar a tua igreja, a tua doutrina, começou a questionar aquilo que você sempre soube que é certo. Queridos, esses questionamentos não vêm de Deus. Essa é a forma com que o diabo entra na nossa vida, nos levando a questionar a Deus e a duvidar dele e da sua palavra. Lembre-se do Deus que te chamou desde o ventre materno. Lembre-se da palavra que você não somente aprendeu, mas ensinou, porque sempre teve convicção dela. Lembre-se dos momentos em que a Bíblia fez a diferença na tua vida. Lembre-se dos momentos em que Deus te abençoou e respondeu tua oração. Faça como Jeremias. Lembra Jeremias? Na maior angústia de sua vida, dentro da prisão, reclamando que Deus tinha abandonado. De repente ele parou para pensar, mas peraí, eu estou errado. Eu tenho que parar de questionar se Deus me abandonou, se Deus está permitindo o meu sofrimento. Eu tenho que fazer outra coisa. Lá em Lamentações, Jeremias capítulo 3, a partir do verso 17, Jeremias fala o quê? Ele fala, eu preciso trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Ou seja, Jeremias percebeu que ele havia se esquecido de tudo que Deus já havia feito na vida dele, de como Deus havia falado com ele, se manifestado na vida dele. Jeremias se lembra do quê? Das promessas e das profecias de Deus. E aí quando ele se lembra de tudo isso, ele se lembra novamente, ele volta a ter convicção de que Deus é fiel e Deus é misericordioso. Querido, Deus é fiel, Deus é misericordioso e a sua palavra é a verdade e os seus mandamentos são eternos. Não duvide mais disso, porque é por essa dúvida que o diabo entra no teu coração e domina a tua vida. Foi assim pelo menos que aconteceu com Adão e Eva. E aí Eva responde a pergunta de Satanás, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E o verso 2 diz assim, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A primeira coisa que Eva deveria ter percebido é que aquela pergunta era capciosa. E ela sabia disso, porque ela mesma dá uma resposta que contraria a pergunta de Satanás. Ela diz, não foi isso que Deus disse. Deus disse que eu poderia comer de todas as árvores. Ou seja, a conversa acaba aqui. Não é isso que Eva deveria ter dito? Alguém começou a questionar a tua fé,
Alguém começou a colocar minhoca na tua cabeça, a colocar dúvidas em você, a colocar você sob tentação, e imediatamente diga o que Deus disse, como Jesus Cristo. Jesus Cristo vence as 3 tentações do diabo lá no deserto, extremamente fraco, como? Através da palavra de Deus. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual a palavra que procedeu da boca de Deus? Comerás de toda a árvore do jardim, mas não comerás da que está no meio do jardim. Ou seja, Eva deveria ter dito, não, Deus disse que eu posso comer de todas e só dessa que não. E ponto final, tchau e benção, você está querendo pôr dúvida na minha cabeça. Eva deveria ter repreendido a Satanás, deveria ter repreendido aquela serpente, deveria ter se afastado imediatamente, buscado o seu esposo, buscado os anjos do céu, ou buscado até o Deus Todo-Poderoso. Poderia ter invocado Deus ali naquele momento, Senhor Deus, o que essa serpente está falando aqui, ó? O que é isso que está acontecendo? E Deus viria em socorro dela, porque Deus é nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na angústia. Mas Eva não faz isso. Ela tenta conversar com o diabo. Ela dá ouvidos a Satanás. Queridos, Deus não chamou nenhum de nós para debatermos com o diabo. Deus não chamou nenhum de nós para debatermos com Satanás. Deus nos chamou para fugir do diabo. É assim que diz a palavra, não é? Resistir ao diabo, diz a Bíblia, e ele fugirá de vós. Eva deveria ter se afastado, deveria ter resistido, mas não, ela dá trela e ela dá conversa. E quantas vezes nós que conhecemos tão bem essa história não caímos no mesmo erro de Eva? Quantas vezes nós não nos vemos em situações em que a gente dá diálogo a Satanás, em que a gente conversa com as ideias do demônio, com as suas tentações, ao invés de simplesmente invocar a palavra de Deus e fugir, e se afastar e resistir bravamente. Eva vai lá e ela diz, não foi isso que Deus disse. Só que quando Eva vai proferir a palavra de Deus, Eva diz uma coisa que Deus não disse. Você já tinha parado para pensar nisso? Eva diz assim, ó, do fruto das árvores do jardim podemos comer, tá certo? Deus disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, tá certo? Deus disse. Agora olha o que Eva vai dizer, nem tocareis nele, para que não morrais. Você viu no capítulo anterior, Deus dizendo que não era para tocar no fruto? Deus não disse que não era para tocar no fruto. Mas Eva está aqui dizendo que Deus disse algo que ele não disse. Queridos, o que Eva está fazendo aqui era uma estratégia dos fariseus no tempo de Jesus. Os fariseus no tempo de Jesus pegavam os mandamentos e falavam assim, peraí, o mandamento está dizendo o quê? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás para toda a tua obra, mas o 7º é o dia do Senhor. Então, o que Deus disse? Deus disse que não pode riscar a terra no chão. Quer dizer, pode riscar a terra no dia de sábado. Se riscar mais de meio metro, então é pecado. Então Deus disse que não pode pegar uma espiga na colheita, no milharal, não pode pegar uma fruta na árvore no dia de sábado, porque se pegar está trabalhando. Deus disse isso? Deus não disse nada disso. O objetivo dos fariseus, ao criarem todas essas regras que serviam para defender aquilo que Deus disse, para defender o mandamento de Deus, era que não transgredissem a lei de Deus. Mas ao criar todos esses mandamentos, eles extrapolaram, criaram leis humanas que eram tradições de homens. E do homem, querido, não pode vir nada de bom. A única coisa boa que existe em nós é a obra do Espírito Santo. Agora, do homem natural, o que existe é tendência para o mal. Então, eles iam lá e criavam leis e regras extremistas, fundamentalistas, que tinham como objetivo proteger a lei de Deus e extrapolar aquilo que Deus disse. Isso aí dava certo? Não. Tornava a religião uma religião pesada. Extremismo, era isso que eles faziam. E você já deve ter visto na tua vida, ou já deve ter lido em Ellen White, o que Ellen White fala sobre os extremistas. Ellen White fala que os extremistas, os fundamentalistas, eles fazem isso para tentar esconder o profundo desejo do coração deles de pecar. Eles são tentados o tempo todo e eles se entregam às tentações, e é por causa disso que, para desviar o foco, eles vão para o extremo.
Eles tiram o foco de si mesmos e colocam o foco na religião, na religiosidade, em leis que Deus não criou, e assim tornam a religião uma religião pesada. Eva não fez muito diferente dos fariseus aqui não. Deus disse que não era para comer. Eva falou, não posso tocar e nem comer. Ou seja, Eva já respondeu a pergunta de Satanás, indo para um extremo que no fundo, tinha como objetivo esconder o seu verdadeiro desejo. Desde o momento que ela se aproximou daquela árvore, desde o momento que ela viu aquela serpente próximo daquele fruto, ou segundo diz o livro História da Redenção, comendo daquele fruto, desde aquele momento ela já sentiu o desejo de comer do fruto, e é por isso que ela vai para o extremo, e querido, extremismo nenhum vai salvar você. O que salva você é a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Pare de exagerar na palavra de Deus, tanto para você mesmo quanto para os outros. E o pior é para os outros, porque eu posso criar uma norma para mim que seja muito pesada para mim. E isso é errado, porque isso vai tornar a religião uma coisa desagradável para mim. Mas nisso eu afeto só a mim mesmo. O problema é quando eu quero estabelecer essa norma para outras pessoas também. Você já fez isso alguma vez? Você anda cobrando das pessoas uma religião que elas não conseguem viver? Você anda extrapolando, indo além da letra, indo além da palavra, indo para um extremo que no fundo está escondendo teus verdadeiros desejos profundos de pecar. Então hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a você que você volte à palavra de Deus. Que você se apegue naquilo que Deus disse, não naquilo que Deus não disse. Que você saia dos extremos, que você abandone o fundamentalismo, que você abandone o farisaísmo, que como Eva, você não diga que Deus disse algo que ele não disse. Eva diz aí, Deus disse que eu não posso tocar e nem comer. E a serpente responde, é certo que você não vai morrer, olha aqui, eu estou aqui comendo, não morri, você também não vai morrer. Deus não disse que qualquer um que comesse do fruto morreria. Deus não disse que qualquer animal que comesse do fruto morreria. Deus disse que Adão e Eva, se comessem o fruto, morreriam. Eva agora, ao ver a serpente comendo, ao ouvir a serpente dizendo, olha, você não vai morrer. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ter conhecimento igual ele. Então Deus está privando você de ter o conhecimento que ele tem. E queridos, realmente Satanás não estava totalmente errado nessa ideia. Realmente Deus privou Adão e Eva do conhecimento do mal. Deus deu a eles todo o conhecimento do bem. Deus não deu a eles o conhecimento do mal. Por quê? Porque o conhecimento do mal seria destruidor para eles, como foi. O conhecimento do mal traz culpa, o conhecimento do mal traz dor, traz sofrimento. O conhecimento do mal é algo que Deus nunca gostaria de dar para os seus filhos, porque não é algo bom. Às vezes você fica aí se perguntando, por que Deus não te deu isso, aquilo outro, por que Deus disse não na tua oração? Você está entendendo agora? Porque tem coisas que Deus sabe que são más para você. Que ainda que Satanás possa pintar que são boas, ainda que os teus olhos possam imaginar que são boas, não são, são ruins. A palavra diz assim, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Parecia direito para Eva. Então quer dizer que eu vou poder ter um conhecimento igual ao de Deus? Quer dizer que eu vou poder ter algo que Deus não me deu? Você está entendendo onde é que está o pecado? A origem do pecado começa com aquela curiosidade, com aquele desejo de Eva, com aquele questionamento na mente dela. Ué, pode comer ou não pode? Mas o pecado começa a se consumar em Eva, quando Eva começa a desejar aquilo que Deus não deu. Tome cuidado, querido, em nome de Jesus Cristo. Tome cuidado com a cobiça. Pare de cobiçar aquilo que Deus não te deu. Esteja satisfeito com todas as bênçãos que Deus te deu. As bênçãos de Deus são grandiosas. Se você não está conseguindo enxergar isso, hoje permita que os seus olhos se abram. Peça a Deus que te dê um coração grato, que reconhece tudo que Ele tem te dado. E pare em nome de Jesus Cristo de ficar cobiçando aquilo que Deus não te deu. Eva queria aquilo que Deus não deu e Deus tinha um motivo para não dar. Deus não deu porque não era bom.
Eu estou falando com você que anda orando nos últimos dias e pedindo algo a Deus e tem ouvido consequentemente o não de Deus. Você pensa que o que você quer é bom, Deus está te dizendo hoje, não é, meu filho. Se fosse bom eu te dava. Qual é o pai que se o filho pedir um presente, que se o filho pedir um peixe vai dar um escorpião? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quem dirá o nosso pai que está nos céus? Se é bom de verdade, Deus dá. Se Deus não te deu, não é bom. Esteja satisfeito com o que Deus deu e volte a cuidar, a proteger e a ser grato pelas bênçãos que Deus lhe deu. Eva havia criado uma lei para se proteger. Essa lei era um extremo, esse extremo não era de Deus. Eva agora deseja aquilo que Deus não dá. E aí o que ela faz? Ela finalmente contempla a árvore. O verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto. Você vê que o pecado de Eva não foi automático, o teu também não é. Nenhum de nós peca automaticamente, nenhum de nós cai da obediência de uma hora para outra. Isso não acontece. Tudo começa quando a gente começa a dar ouvido para o diabo e a gente começa a contemplar as vitrines do diabo. É isso que Eva fez. Ela começou a contemplar a vitrine da desobediência. A minha pergunta para você é a seguinte: para que Eva ia contemplar a vitrine da desobediência se ela não queria ser desobediente? Quer dizer que no fundo a gente descobre algo importante aqui. No fundo, Eva queria desobedecer, porque se ela não quisesse, ela não ficaria contemplando. Queridos, há uma frase de um pastor amigo da gente, que ele sempre fala para nós, né, o pastor Emanuel Guimarães, ele costuma dizer assim: se você não quer comprar os produtos do diabo, não contemple as suas vitrines, pare de contemplar as suas vitrines. Eu vou repetir para gravar na tua mente: se você não quer comprar os produtos do diabo, pare de contemplar suas vitrines. Não faça como Eva. Eva começou agora a olhar para aquele fruto e pensar: nossa, ele é bonito mesmo. Ele é desejável mesmo. Ele é agradável. Talvez ele vai me dar esse entendimento. E aquele período de contemplação é que leva a Eva a consumar o seu pecado. Querido, você está contemplando aquilo que não é de Deus? É isso que você está fazendo nos últimos dias? Você está contemplando deixar de ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Você está contemplando a mulher dos outros? Está contemplando o homem dos outros? Você ultimamente anda contemplando coisas erradas na internet, na televisão, nos seriados que você vê. Você anda contemplando o pecado. Você anda contemplando a desobediência aos mandamentos de Deus. Em nome de Jesus, hoje Deus está dizendo para você: para com isso, meu filho. Se você continuar contemplando, uma hora você vai entrar na loja de Satanás. Uma hora você vai comprar aquilo que ele está vendendo, e o que o diabo tem para vender é morte, é culpa, é dor, é sofrimento, é destruição. Quanto a isso, lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo já nos deu o segredo do que fazer. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Você quer que o Deus da paz seja contigo? Você quer que o Deus da paz continue contigo? Então pare de contemplar as vitrines de Satanás. Pare de contemplar o pecado. Pare de contemplar essas tentações. Fuja das tentações. Faça como José. Diante da tentação, José correu. José sabia que ele era fraco, que se ele permanecesse ali contemplando, ele cairia. É por isso que ele corre, é por isso que ele foge da mulher de Potifar, e é aquilo que permite que José continue com o Deus da paz na vida dele. É por isso que até o fim da sua vida, José foi um homem de Deus. Você quer continuar a ser um homem de Deus? Você quer continuar a ser uma mulher de Deus? Então não contemple mais as obras, os planos e as tentações de Satanás.
Queridos, a Bíblia ainda vai dizer, né? A Bíblia ainda vai dizer para nós que Eva, a partir do momento que comete o pecado, Eva se torna também uma tentadora. A partir do momento que ela come do fruto, imediatamente ela se torna uma tentadora poderosa. Ah, queridos, como essa palavra é dura. Como essa palavra é pesada. Hoje Deus está falando com você que se tornou tentador do seu irmão. Hoje Deus está falando com você que se tornou tentador da sua irmã, tentador do seu amigo. Você que está se tornando tentador daquele que você queria levar para a igreja. Você que está se tornando tentador daquele que você estava ensinando a Bíblia. Eva se tornou tentadora do seu próprio esposo. Está aqui na minha mão o livro História da Redenção, está vendo aqui? O livro História da Redenção, ele conta para nós essa história com detalhes ainda maiores. E aqui na página 35, Ellen White diz assim: tão logo Eva desobedeceu, tornou-se um poderoso agente para ocasionar a ruína do esposo. Olha, tão logo Eva desobedeceu, tornou-se um poderoso agente para ocasionar a ruína do esposo. Queridos, ou nós somos servos e ministros de Deus, que ajudamos as pessoas a fugirem do diabo, a resistirem às tentações e a permanecerem fiéis a Deus, ou nós somos tentadores em potencial, poderosos agentes de Satanás para ocasionar a ruína das pessoas. Hoje Deus está dizendo a você: pare de ser a ruína dos outros, pare de causar tentação às pessoas, de levar a tentação às pessoas. Você está agindo em nome do diabo, e Deus quer que você seja um ministro dele, Deus quer que você seja um servo dele, que você volte a fazer a obra dele, não mais a obra de Satanás. No mesmo livro História da Redenção, Ellen White explora um pouco melhor essa ideia que eu trouxe aqui, de que Satanás sempre tenta convencer a gente a ter aquilo que Deus não nos deu, né? Diz aqui: Satanás desejava infundir a ideia, eu estou na página 33, Satanás desejava infundir a ideia de que pelo comer da árvore proibida, eles receberiam uma nova e mais nobre espécie de conhecimento do que até então tinham alcançado. Este tem sido seu trabalho especial com grande sucesso desde a queda: levar o homem a forçar a porta dos segredos do Todo-Poderoso e a não estar satisfeito com o que Deus tem revelado e não cuidar de obedecer ao que ele tem ordenado. A obra de Satanás desde a queda, e Ellen White fala que ele tem tido sucesso, é convencer os homens a buscar aquilo que Deus não deu, aquilo que Deus não nos ofereceu, ou porque não é bom para nós, ou porque ainda não é o momento adequado. Então, queridos, fujamos dessas tentações de Satanás. Hoje a palavra de Deus veio de modo a nos habilitar, a nos preparar, a fugirmos das tentações. Hoje a palavra de Deus veio para nos alertar. Deus hoje nos avisou: pare de contemplar, não dê ouvidos a Satanás. Fuja desses questionamentos, dessas dúvidas, se apega na palavra, se apega na doutrina verdadeira, se apega na Bíblia, continua fiel nos dízimos, nas ofertas, no guardar dos mandamentos de Deus, no seu casamento, nos seus relacionamentos de trabalho ou de amizade. Lembre-se, você é luz do mundo e sal da terra. Nós não somos chamados por Deus para sermos agentes de tentação, agentes de destruição. Somos chamados por Deus para sermos agentes de salvação. E a última coisa do texto aí que eu quero falar contigo é sobre o encontro de Deus com Adão e Eva. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Por que Deus chama Adão e Eva? Por que Deus vai em busca deles? Porque o verso 8 disse que o homem e sua mulher haviam se escondido da presença do Senhor Deus e estavam tentando se ocultar no meio das árvores. Minha pergunta para você hoje, querido, a última pergunta: onde você está? Por que é que você tem se escondido da presença de Deus? Por que é que você tem fugido da presença de Deus? É culpa que você tem no teu coração?
Então saiba que a mesma graça, a mesma misericórdia, o mesmo perdão que Deus ofereceu a Adão e Eva no paraíso, hoje Deus oferece a mim e a você também. Pare de se esconder. Deus oferece a você perdão. Transforme essa culpa que está aí dentro do teu coração em arrependimento genuíno e verdadeiro. Reconheça que você nunca poderia ter feito o que você fez. Reconheça que você nunca poderia ter agido assim, que isso está errado. O próprio Deus ensinou que isso está errado. Volte-se para o Senhor Deus hoje, não precisa mais ficar escondido no meio das árvores desse mundo. Se ajoelha hoje diante de Deus, peça a Ele perdão e o perdão divino será concedido a você. Porque Deus estabelece regras e as regras dele são melhor. Mas Deus está pronto a estender a mão àquele que o desobedeceu e ajudá-lo a levantar do buraco em que caiu. Hoje Deus quer levantar você em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus está pedindo para você confiar nele. Confia na sua vontade, confia na sua graça, na sua misericórdia, confia nos planos dele. Se Adão e Eva tivessem confiado nos planos de Deus, esse mundo não teria sido tomado por maldade, esse mundo não teria sido tomado por doenças, por morte, por desastres, esse mundo não seria como ele é hoje, ele continuaria a ser o jardim perfeito de Deus. Mas já que tudo isso aconteceu, já que eu e você também, todos os dias tomamos escolhas parecidas com as de Adão e Eva, hoje Deus está oferecendo a mim e a você o perdão. Você andou contemplando aquilo que não é de Deus, Deus perdoa você. Você andou questionando a Deus, a sua palavra, a sua igreja, Deus perdoa você. Você andou duvidando de Deus, Deus perdoa você. Você andou cobiçando aquilo que Deus não te deu, Deus perdoa você. Você andou sendo ingrato com as bênçãos que Deus deu a você. Você deixou de cuidar e proteger aquilo que Deus te deu e é mais precioso para você. Deus perdoa você. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Entregue mais uma vez a sua vida ao Senhor Jesus. É isso que você quer? Então feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, tem misericórdia, Pai. Porque nós não somos melhores do que Adão e Eva. Ainda que a gente tenha a tendência, o desejo de criticá-los, nós fazemos igualzinho eles, Pai. Talvez até pior. Por isso, Pai, nós queremos pedir hoje perdão ao Senhor. Por desejarmos aquilo que o Senhor não nos deu. Por desprezarmos as tuas bênçãos, por deixarmos de cuidar e proteger daquilo que o Senhor nos deu. Pai, nos perdoa por cobiçarmos aquilo que não vem do Senhor. Pai, nos perdoa por darmos ouvidos a Satanás, por duvidarmos do Senhor, por questionarmos a tua palavra, a doutrina verdadeira, a tua igreja. Pai, nos perdoa hoje, por favor. Nos perdoa porque nós andamos contemplando o mal. Pai, nós andamos contemplando o pecado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende isso na nossa vida. Repreende essa obra de Satanás em nos fazer cair, em tentar nos fazer derrubar. Pai, nos fortaleça na Tua presença. Nos ajude a contemplar aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que é bom, verdadeiramente. Que a obra do Teu Espírito hoje nos fortaleça, porque, Pai, nós estamos arrependidos. E Pai, eu oro neste momento por aqueles que caíram em pecado hoje, talvez na semana que se passou, talvez nos últimos dias. Pai, perdoa esse teu filho, tem misericórdia dele, estende neste momento a tua mão e o levanta para a honra e glória do teu nome, para que todos saibam que o Senhor é Deus e é Deus de misericórdia. Tudo isso nós pedimos ao Senhor e sabemos que nada merecemos da tua parte, mas nós oramos pelo sangue, pelo poder e pelo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.